TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Hoje daremos destaque à segurança nas plataformas digitais. O vírus sincicial respiratório, o VSR, supera a Covid-19 em óbitos em crianças pequenas. Na próxima segunda-feira, a Justiça Eleitoral Itinerante vai realizar uma ação no Instituto Benjamin Constant para a biometrização de eleitores com deficiência visual. No leilão de veículos em Teresópolis, a visitação pública dos lotes acontece nos próximos dias 2 e 3. E a segurança alimentar nos domicílios brasileiros volta a crescer em 2023. Os dados são da PNAD contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E a Polícia Federal retomou o agendamento online para a emissão do passaporte. O diálogo com o objetivo de garantir a segurança na navegação na internet. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, aqui na TV Correio da Manhã e também, é claro, nas nossas plataformas que você já bem conhece, Facebook e YouTube e o nosso site. Seja muito bem-vindo para interagir, opinar e deixar também a sua denúncia por todos os nossos canais de acesso a você que está nos acompanhando. A gente começa a edição de hoje falando sobre Teresópolis, porque a visitação pública dos lotes de veículos que vão ser leiloados pela Prefeitura, acontece nos próximos dias 2 e 3 de maio, de 9 da manhã até as 4 horas da tarde, no depósito municipal, que fica na BR-116, no quilômetro 71, no bairro Três Córregos. Os veículos apreendidos ou removidos vão ser leiloados já no próximo dia 7, às 10 horas da manhã, de forma online, por meio do site da leiloeira oficial, em www.leiloasja.com.br e de forma presencial na Casa de Cultura Adolfo Bloch, na rua Tietê, número 552, no bairro Nossa Senhora de Fátima. O edital pode ser consultado no site da Prefeitura de Teresópolis, em teresópolis.rj.gov.br e também no site da leiloeira. A visitação prévia ela é um direito aos participantes do leilão, na qual é assegurado o acesso a todas as informações necessárias à formulação dos lances. Os participantes que exercerem o direito de vistoria vão usufruir de melhores condições para avaliar os lotes. Vão ser arrematados lotes de veículos automotores conservados e sucata inservível, identificada e não identificada, apreendidos ou removidos ao depósito municipal dentro do prazo de 60 dias. Isso a contar do recolhimento e que não foram reclamados pelos proprietários no prazo legal. As descrições dos lotes vão estar disponíveis no anexo 1 também do edital. Podem oferecer lances nos leilões de veículos conservados pessoas físicas inscritas e regulares no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas, o CPF, e pessoas jurídicas inscritas e regulares no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ. Sendo que somente poderão oferecer lances nos leilões de sucatas inservíveis identificadas e não identificadas, pessoas jurídicas que operem nos ramos da siderurgia, fundição e ou então de reciclagem. Então, se você vai participar, não perca o horário, o dia, o endereço, porque dessa forma você tem um panorama melhor ali das condições dos veículos e, obviamente, vai saber quando e como arrematar e, obviamente, também, quem sabe, até economizar e não gastar tanto dinheiro durante o leilão. Na próxima segunda-feira, a Justiça Eleitoral Itinerante vai realizar uma ação no Instituto Benjamin Constant para a biometrização de eleitores com deficiência visual. Os 10 guichês de atendimento vão funcionar de 9 da manhã até as 5 horas da tarde.
A tradicional instituição federal de ensino voltada para esse público fica na Avenida Pasteur, número 368, na Urca, na capital fluminense. No local, estudantes e servidores da instituição também vão poder requerer a primeira via do título de eleitor, além de transferência de domicílio eleitoral, mudança de local de votação, atualização de dados e regularização da inscrição eleitoral. Haverá uma palestra também sobre a democracia e processo eleitoral, com eleições simuladas em urnas eletrônicas. Os participantes também podem conhecer as novas funcionalidades e acessibilidade das urnas eletrônicas para as eleições deste ano. Até o dia 8 de maio, data do fechamento do cadastro eleitoral, os eleitores também podem fazer a biometria em qualquer uma das 165 zonas eleitorais, ou seja, os cartórios, e em 18 centrais de atendimento ao eleitor, o CAIS, em todo o estado, e que funcionam nos dias úteis de 11 da manhã até as 5 horas da tarde. E a partir dessa semana, o horário de atendimento foi estendido, de 11 da manhã até as 7 horas da noite. Também haverá atendimento na próxima quarta-feira, dia 1º, que é o Dia do Trabalhador, e no sábado, dia 4 de maio. Nesses 2 dias, o funcionamento será de meio-dia até as 5 horas da tarde. Com a biometria, na hora da votação, a eleitora ou o eleitor será identificado pela urna eletrônica por meio do reconhecimento da impressão digital. O sistema biométrico proporciona maior segurança ao processo eleitoral, a fim de evitar as fraudes. As digitais coletadas garantem que cada pessoa seja única no cadastro eleitoral, afastando a possibilidade de um eleitor se passar por outro na hora de votar. As eleitoras e os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida devem informar a sua condição para poderem votar em uma sessão de fácil acesso nas eleições municipais deste ano. Aqueles que já têm a biometria cadastrada podem requerer qualquer serviço de forma 100% online, acessando o site do TRE-RJ. As sessões de fácil acesso oferecem infraestrutura adequada às necessidades dos eleitores com deficiência, como rampas de acesso, largura das portas adequada a cadeirantes e banheiros adaptados. Para o eleitor com deficiência visual, é disponibilizado fone de ouvido em todas as sessões acessíveis. Em Teresópolis existe uma delas, a gente fala para você, ela fica na rua Alice Quintela Maurici Regadas, número 66, na Várzea. Número de telefone para atendimento, esclarecimento de dúvidas é o seguinte, DDD 21 2742 7299. Eu vou repetir para você, DDD 21 2742 7299. Importantíssimo, não deixe de atualizar o seu, se você tem alguma pendência, por exemplo, com o seu título de eleitor, não deixe de regularizá-lo, atualizá-lo se necessário e fazer o cadastro da sua biometria. Vale lembrar que os cartórios eleitorais, a Justiça Eleitoral no Rio de Janeiro, ela tem algumas parcerias, por exemplo, com o Detran. Então, algumas pessoas já têm a biometria cadastrada, mas é bem simples, é rápido e vale lembrar. Então, no próximo feriado, quarta-feira, agora dia 1º, dia do Trabalhador, o TRE vai estar funcionando nas 166 unidades de atendimento para fazer esse serviço, atualização, transferência de local de votação, entre outros serviços. As pré-inscrições para a segunda edição da Copa das Comunidades foram prorrogadas até o dia 10 de maio em Petrópolis. A ação é realizada pela Prefeitura por meio da Secretaria de Esporte. As pré-inscrições podem ser feitas por meio do link que está no Instagram da Prefeitura ou no site www.petrópolis.rj.gov.br. A partir das pré-inscrições, a comissão organizadora vai escolher as equipes definitivas para a competição, que tem previsão de início já no mês de maio. As equipes que forem selecionadas vão participar de um congresso técnico para que os participantes conheçam o regulamento, as regras e condutas a serem seguidas durante os jogos. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, previsão do tempo para você para o início da semana. Muito mais informação, tudo isso após o intervalo, não saia daí. Não é jornalismo de direita.
é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta nesse sábado e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura, e quem traz as informações para a gente é o nosso repórter Eric Portela. Boa noite, Richard. Boa noite para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a semana já se inicia em Nova Friburgo, com sol entre nuvens, ventos fracos e ligeira elevação na temperatura, que deve variar entre mínima de 16 e máxima de 31 graus. Já na segunda-feira, Teresópolis pode esperar por um céu nublado, mas também sem possibilidade de chuva, como vocês podem acompanhar aqui no nosso telão. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 31 graus. E a previsão para Petrópolis é de céu encoberto por nuvens, ventos fracos e também aumento na temperatura, marcando mínima de 17 e máxima de 33 graus. O município de Paraíba do Sul pode esperar por uma segunda-feira sem previsão de chuva. As nuvens serão características marcantes do dia e a temperatura sofre ligeira elevação, variando entre mínima de 19 e máxima de 36 graus. Em Pati do Alferes, a previsão é de céu com muitas nuvens durante toda a segunda-feira, mas apesar do acúmulo de nuvens, também não chove. Os termômetros vão marcar mínima de 17 e máxima de 36 graus. E em Três Rios, a previsão para esta segunda-feira é de sol entre nuvens, ventos fracos e não há possibilidade de chuva, como vocês também podem acompanhar aqui no nosso telão. As temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 36 graus.
Já os ventos serão fracos durante esta segunda-feira nas cidades citadas aqui na previsão e que integram parte do interior do estado do Rio de Janeiro. Volto com você, Richard. Obrigado pelas suas informações, Eric. Um ótimo fim de semana para você. Segunda-feira a gente está de volta com a previsão do tempo. No próximo dia 5 de maio, vai ser realizada a prova do Concurso Público Nacional Unificado, o modelo de seleção de servidores públicos realizado pelo Ministério da Gestão de Inovação em Serviços Públicos e que vai oferecer 6.640 vagas para 21 órgãos da Administração Pública Federal. No Rio de Janeiro, foram definidos 400 locais de aplicação e 7.411 salas para a realização das provas. Já em todo o país, são mais de 3.600 locais e a aplicação da prova vai ser em mais de 75.700 salas. Os candidatos já podem conferir o local de votação da prova. O cartão de confirmação de inscrição do concurso público nacional já está disponível na área do candidato. Mesma página da internet em que a pessoa fez a inscrição para acessar, é preciso ter o login com os dados da conta gov.br. O cartão de confirmação traz, entre outras informações, o número de inscrição, a data, hora e o local da prova. Esses são os itens importantíssimos para você, candidato, que vai realizar a prova no dia 5 de maio. Além de registrar que a pessoa inscrita vai ter o direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso. Apesar de não ser obrigatório, o Ministério da Gestão recomenda levar o cartão no dia da realização da prova, no dia 5 de maio, viu? A realização do concurso vai acontecer em cidades e arranjos populacionais com mais de 100 mil habitantes, conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE. A realização da prova em 228 cidades espalhadas pelo país possibilita a democratização do acesso às vagas do serviço público, pois é mais prático e barato para a população realizar o certame próximo à casa onde mora. O objetivo do concurso é aumentar a representatividade da força de trabalho, trazendo critérios socioeconômicos, demográficos e territoriais, já na aplicação do certame, para que isso se reflita na administração pública federal. Então, é importante, assim como a gente sempre orienta a população aqui no Correio Petropolitano Debate, principalmente os jovens, com a realização, por exemplo, do Enem, a gente trouxe isso também em 2023, quando estava próximo ali do certame. Primeira questão, vá lá, confirma a sua inscrição e verifica o local, a hora e o endereço. É importantíssimo, onde que vai ser, qual é a hora que está agendada a sua prova e o endereço. Por quê? Você já tem que calcular antes de sair de casa, de forma até antecipada, quanto tempo que você vai levar para chegar até aquela localidade. É um local que tem muito trânsito, tem muito fluxo, é intensa a movimentação, a população perde muito tempo naquela região, então tem que sair de casa um pouco mais cedo. Se você levaria, por exemplo, 1 hora, saia 1h30 antes de casa, com antecedência, para não correr o risco de perder a prova. Outra questão, eu vou de ônibus, de Uber, por motorista de aplicativo, de táxi, ou alguém da minha família vai me levar ou eu vou dirigindo? Existem rotas alternativas? Por exemplo, num caso de acidente, eu consigo chegar até o local por outra rota? Isso pode afetar o meu caminho, o meu trajeto até a prova? Todas essas questões são extremamente importantes. E vale lembrar, na hora que você for realizar a prova, verifica sempre antes o edital, como a gente comentou aqui, dias antes, e todas as regras. Se a caneta tem que ser da cor na tinta preta, se tem que ser na cor da tinta azul, se você pode levar, se você pode estar, por exemplo, portando o relógio, se não pode, se o uso do celular é proibido, se não é, enfim, todas essas questões, essas regras ficam dentro do edital. Então, veja todas elas com muita calma, pontue as principais, isso para você não ser desclassificado no momento da prova. E é claro, uma boa sorte, não deixe de se preparar, descansar bem antes, um dia antes da prova, para conseguir os melhores resultados. Mudando de assunto, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro atuou desde a tarde da última quarta-feira no combate a um incêndio florestal provocado pela queda de um balão em uma área de proteção ambiental em Jurujuba, Niterói. Os focos estavam localizados em uma região de difícil acesso,
próximo ao Forte São Luís. É uma fortaleza histórica de Niterói com aproximadamente 300 anos. E a situação muito delicada, obviamente, por conta até mesmo do período de estiagem que a gente está chegando. E o Major Fábio Contreiras, ele fala sobre a soltura de balões, que é crime, e também sobre esse período de estiagem. Vamos acompanhar. Soltar balão mata e é crime. Essa prática, geralmente associada a festas, na verdade representa um risco real ao meio ambiente, à segurança pública e à vida de todos nós. Um dos maiores riscos é a possibilidade de incêndios urbanos e florestais, causando muitas perdas materiais e destruindo a vegetação e todos os animais que ali vivem. Os balões podem ser facilmente confundidos com alimentos pelos animais. Aves, tartarugas e mamíferos podem ingerir esses objetos, o que vai resultar em asfixia e morte. Os animais também podem ficar enroscados nas linhas e nos tecidos dos balões. Caso eles caiam em áreas urbanas, eles podem atingir as redes elétricas, interrompendo o fornecimento de energia por um curto-circuito, por exemplo. Os balões também representam um grande perigo para a aviação. O risco de colisão ou de sucção pelas turbinas das aeronaves é muito real. A queda de balões em rodovias e vias públicas também pode causar graves acidentes de trânsito. Além disso, ao caírem em matas ou em um rio, por exemplo, os balões contaminam o meio ambiente com resíduos de plástico e de outros materiais. Seja consciente, não solte balão. Balão não é cultura e o balão mata. As denúncias podem ser feitas pelo telefone ou pelo WhatsApp. Confira os números no site disquedenuncia.org.br. E em caso de incêndio, ligue 193 e conte sempre com o Corpo de Bombeiros. Infelizmente, a gente ainda vê, acompanha, noticia casos aí da soltura de balões e que impacta, como nesse caso em Niterói, em Jurujuba, de incêndios florestais. Um local de difícil acesso, com uma área de proteção ambiental, e olha o impacto que isso gera como um todo. Primeiro, obviamente, para a fauna e para a flora. Os incêndios florestais acabam afastando os animais do seu habitat natural. Muitos morrem justamente por conta do fogo, até mesmo queimados, literalmente. Outros conseguem fugir, morrem porque não conseguem se adaptar, não têm ali as frutas adequadas, o clima não é o adequado para a temperatura daquele animal, ele acaba não resistindo também. Fora o impacto da fauna, que a gente comentou, os tipos de plantas, de flores, que infelizmente, de espécies que acabam, infelizmente, não nascem novamente naquele local. E, obviamente, os riscos dos balões caírem numa região próxima a residências, atingir uma fiação, porque não há o controle ali de quando esse balão vai cair e em qual local ele vai cair. Então denuncie. Existe inclusive o programa, o Disque Denúncia, que você pode realizar e é garantido o anonimato. Segundo o mapa de fraude, a região sudeste do país registrou 1,4% em tentativas de fraude a mais de 161 milhões de pedidos entre o período do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023. O estado de São Paulo foi o líder em quantidade na tentativa de fraude na região, com mais de 1.200.000 tentativas de fraude. Já em ticket médio de tentativas, o Rio de Janeiro foi o líder, com um ranking valor aproximado de R$ 866,72. A partir do estudo, foi possível identificar que o meio de pagamento com maior número de pedidos foi o cartão de crédito, com 144 milhões e mais de 2 milhões de tentativas de fraudes. Já o boleto obteve maior percentual de tentativas em relação ao total de pedidos, com 1,9%, enquanto o financiamento apresentou maior ticket médio de transações fraudulentas na região, com mais de R$ 2.300. O mapa da fraude apontou que os golpistas da região sudeste do país operam, se atente nesse momento, principalmente por meio de invasão de cadastro e de cadastros novos e fraudes logísticas. As categorias que mais sofreram tentativas de fraude foram celular, beleza e tênis. Por isso que nós comentamos, inclusive a entrevista de hoje é sobre isso. A segurança, a cibersegurança. Está navegando na internet, em sites, como eu posso me proteger, de que forma eu posso denunciar, quais são as dicas e orientações que eu devo saber no momento de receber alguma informação por conta justamente disso, para evitar esse tipo de fraude.
Tendo como referência os 3 meses anteriores à data de realização da pesquisa, o quarto trimestre de 2023, ou seja, dos 78,3 milhões de domicílios particulares permanentes no Brasil, 72,4% estavam em situação de segurança alimentar, ou seja, tinha acesso permanente à alimentação adequada. Essa proporção cresceu 9,1 pontos percentuais quando comparada à última pesquisa do IBGE, a investigar o tema, que foi em 2017 e 2018, quando havia encontrado 63,3% dos domicílios do país em situação de segurança alimentar. O André Luiz é analista da pesquisa do IBGE e a gente acompanha nesse momento os dados obtidos pela pesquisa. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a partir dos dados do quarto trimestre de 2023, divulga agora os resultados referentes à segurança alimentar no Brasil, obtidos a partir da aplicação do instrumento denominado Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. Com a utilização do instrumento, foi possível identificar que 72,4% dos domicílios têm o grau de segurança alimentar, ou seja, têm acesso aos alimentos em quantidade e variedade suficiente. Em contrapartida, 27,6% dos domicílios não alcançaram esse grau, têm algum grau de insegurança alimentar, ou seja, têm algum nível de dificuldade a acesso a alimentos em quantidade e variedade. Essa proporção de domicílios em insegurança alimentar observados para essa edição, 72,4%, é maior em relação ao resultado identificado com a última pesquisa, que utilizou o instrumento, a pesquisa de orçamentos familiares 17-18, quando a proporção de domicílios em segurança alimentar foi de 63,3%. Então a gente observa uma melhora na classificação dos domicílios, né, em segurança alimentar, mas com o índice atual de 27,6% em insegurança alimentar, a gente tem cerca de 1/4 dos domicílios ainda com algum grau de insegurança alimentar. São 20,6 milhões de brasileiros vivendo em domicílios que tiveram o grau de insegurança alimentar moderada ou grave, que são graus associados a domicílios que passam por uma restrição severa de alimentos em quantidade e variedade. Essa insegurança alimentar também ela é observada ser desigual. Existem desigualdades. Domicílios no Norte e Nordeste apresentam um nível de insegurança alimentar maior se comparado com aqueles domicílios das regiões Sudeste e Sul, por exemplo. Algumas características também são notáveis com relação à comparação de domicílios com segurança alimentar ou com insegurança alimentar. Domicílios, por exemplo, onde a pessoa responsável pelo domicílio é mulher, tem uma associação maior à insegurança alimentar do que com a segurança alimentar. O mesmo acontece para aqueles domicílios cuja pessoa responsável é de cor ou raça preta ou parda, quando comparado a domicílios com a pessoa responsável pelo domicílio ser de cor branca. Então os domicílios com as pessoas de referência, né, preta ou parda, responsável preta ou parda, apresentam uma participação maior na insegurança alimentar moderada ou grave. Também podemos identificar que domicílios com mais moradores tendem a ter uma associação maior para insegurança alimentar do que para segurança alimentar. Também é importante identificar que as crianças também estão mais associadas a domicílios em insegurança alimentar quando comparado com as pessoas de mais idade. Então, por exemplo, as crianças de 0 a 4 anos, 62,5% vivem em domicílios com segurança alimentar. Quando a gente olha para a população mais velha, 65 anos ou mais de idade, 79,1% vivem em domicílios com segurança alimentar. Obrigado, inclusive, ao analista por trazer então essas informações aqui para o Correio Petropolitano Debate. A Polícia Federal restabeleceu o serviço online de agendamento de emissão de passaporte pela internet na última quarta-feira. O serviço tinha sido suspenso na quinta-feira, dia 18 de abril, após uma instituição detectar uma tentativa de invasão do ambiente da rede de computadores. Em nota, a Polícia Federal informou que atualizou o sistema, restabelecendo o serviço após os dias de suspensão nesse período.
A APF ainda garantiu que os atendimentos marcados previamente em uma unidade emissora do documento de viagem foram realizados normalmente na data e horário marcados. O agendamento para dar início aos procedimentos para emissão do documento de viagem pode ser solicitado na página da Divisão de Passaporte da Polícia Federal. No site, um aviso alerta a quem tiver dificuldade para acessar o formulário, mesmo após o retorno oficial do serviço, que pode buscar também ajuda no suporte da página. A gente volta a falar sobre saúde porque o Boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz destaca os recorrentes aumentos semanais nas internações de síndrome respiratória aguda grave, especialmente em função do vírus sincicial respiratório, VSR, da influenza A e do rinovírus. Já a Covid-19, mesmo apresentando sinal de queda ou estabilidade em patamares relativamente baixos de acordo com a região do país, ainda é a maior responsável pela mortalidade da síndrome respiratória aguda grave nos idosos. O coordenador do boletim, Marcelo Gomes, conversa com a gente e traz os índices obtidos. Bom, a atualização do Boletim Infogripe, também os dados presentes no informe epidemiológico das síndromes gripais do Ministério da Saúde, continuam apontando para o aumento no número de novas internações por infecções respiratórias em praticamente todo o país. E isso se dá, nesse momento, fundamentalmente por conta dos vírus VSR, o vírus sincicial respiratório, que interna especialmente crianças pequenas, embora nos idosos a gente também veja ali um certo volume associado, inclusive para os internados por conta do VSR. Também a gente observa que o risco de vir a óbito nos idosos é um fator também importante, não negligenciável, e além disso o próprio vírus da gripe, o vírus influenza A, a gente vê aí também em clara ascensão em fundamentalmente todo o país, e além disso a gente também observa a presença do rinovírus, como um terceiro vírus respiratório aí também nesse cenário, mas os principais continuam sendo o VSR e o vírus influenza A, o vírus da gripe. E aí a gente lembra, para a gripe em particular, a gente tem as vacinas aí à disposição em todo o país, a gente está em plena época de campanha de vacinação, então é fundamental que especialmente quem faz parte dos grupos de risco, então quem são os prioritários, as nossas crianças, a população de idade avançada, outras pessoas que têm condições de saúde aí que acabam também conferindo um risco maior para a gripe, para desenvolver quadros graves de gripe, é fundamental que se vacinem, que busquem os postos de vacinação para justamente diminuir o risco de um resfriado acabar desencadeando aí uma internação, até mesmo uma morte por conta da gripe. A vacina está disponível, está aí para isso, vamos aproveitar esse momento. Para os outros vírus, a gente não tem a vacina, infelizmente, mas nós temos o uso da boa e velha máscara. Então, toda e qualquer pessoa que tiver com um quadro ali de infecção respiratória, então está com resfriado, está ali com um estômago que parece uma gripe, obviamente, busca atendimento, especialmente se for o grupo de risco, para ter o encaminhamento adequado, até porque para a gripe a gente também tem medicação antiviral específica para combater a gripe, além da vacinação. Para a Covid a gente também tem antiviral específico, então é importante a gente fazer esse diagnóstico correto, mas também o uso de uma boa máscara para quem está com sintoma é fundamental para diminuir a circulação desses vírus em toda a população. Então, vacina para gripe em dia, e máscara para todo mundo que tiver com sintoma respiratório. Com isso, a gente diminui a circulação do vírus com o uso de máscara e a gente diminui o risco de agravamento com as vacinas. Fica aí a recomendação para toda a população para que a gente possa passar por esse momento da melhor maneira possível. Obrigado ao Marcelo Gomes por conversar com a gente. Inclusive, nós trouxemos ontem, na edição do Correio Petropolitano Debate, justamente a fala da Secretaria de Estado de Educação sobre, por exemplo, a bronquiolite e como que a vacina da gripe também pode afetar esse caso. E o principal vírus que afeta a bronquiolite é o vírus sincicial respiratório. E a gente acompanhando a alta ainda, inclusive, aqui em todo o país, então é importante estar atento a esses casos. Ainda falando sobre saúde, a edição mais recente do Panorama da Dengue, divulgado na última quinta-feira,
destacou uma estabilização no cenário epidemiológico no estado do Rio de Janeiro pela segunda semana consecutiva. Nós trouxemos, inclusive, essa informação aqui no Correio Petropolitano Debate da última sexta-feira. E nesse sábado a gente conversou com a Luciane Velasque. Ela é a superintendente de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde e comenta sobre o atual cenário epidemiológico no estado do Rio. Então, esse momento agora, abril, maio, é o momento em que a gente espera o maior número de casos de dengue. A gente viu uma antecipação dessa curva epidêmica no início ali do ano, né, em fevereiro e março, então, mas a gente espera agora um pequeno aumento de casos. Então, talvez a gente não caia tanto ainda nessa curva e, por isso, o Estado manteve o decreto de emergência de saúde pública e também estendeu por mais 30 dias o Comitê Operacional de Emergência de Saúde Pública. A nova edição do Panorama da Dengue mostra que o Estado permanece no nível 2 de acionamento do plano de contingência. A gente vem reduzindo na curva, mas a gente ainda está quase 4 vezes maior o número de casos do que aquilo que é esperado para o momento. Lembrando que nessa época do ano a gente espera o maior número de casos de dengue, a gente entrou no momento de sazonalidade da doença, mas ainda assim a gente está 4 vezes acima desse valor esperado. A gente também vem observando que algumas regiões, como o Norte e Serrana, permanecem no nível 3, que é o mais alto nível de acionamento. E por isso a Secretaria Estadual de Saúde estendeu o Comitê Operacional de Emergência de Saúde, o COI, por mais 30 dias e manteve o decreto de emergência de saúde pública. É muito importante manter, né, todos os cuidados para prevenir criadores de mosquito, então evitar água parada, olhar os vasos de planta e também o uso de repelente, para que a gente possa continuar nessa queda da curva epidêmica. Bom, tá aí. Todos os cuidados a gente já cansou de trazer para você aqui no Correio Petropolitano Debate. Não deixe de tomar esses cuidados e, obviamente, em casos aí de suspeita de dengue, procure uma unidade de saúde, evite a automedicação, porque muitos remédios, muitos medicamentos são contraindicados em casos de suspeita de dengue. Então, procure uma unidade, procure um médico e sim, faça ali o exame de sangue se for necessário, beba bastante água, mas não tome esses medicamentos sem consultar, né, um especialista da área da saúde para evitar novas complicações. Assim a gente termina esse bloco do Correio Petropolitano Debate. Na volta, a gente vai trazer para você a reapresentação da nossa entrevista que nós fizemos aqui para falar sobre a cibersegurança e os cuidados de navegação na internet com os golpes, principalmente relacionados à conta bancária. Não saia daí, o intervalo é rápido, o Correio Petropolitano Debate volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Dê início aqui a nossa entrevista, Júlio. Queria primeiramente agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse tema que é tão delicado, mas ao mesmo tempo tão importante de ser debatido, né? A gente vai trazer, obviamente, aqui como base o que aconteceu, né, nessa última quarta-feira, da mulher levar ali, de fato, um homem. A gente ainda não sabe se ele já tinha morrido ou não, para o banco para fazer ali uma solicitação de empréstimo. E, obviamente, a gente fala um pouquinho sobre estelionato também. Antes de mais nada, antes de a gente entrar nesse tema, eu queria que você se apresentasse, por favor. Claro, eu sou Júlio Duran, eu sou chefe de tecnologia da SegSign, que é uma empresa de certificação digital e uma empresa que trabalha exatamente com credibilidade em transações digitais e físicas, tá bom? Perfeito. Júlia, pegando como base no que a gente viu ontem, né, um vídeo que chamou a atenção do Brasil como um todo em relação a como, né, aquela senhora foi ali levar o idoso, enfim, o rapaz que faleceu para o banco para fazer a sua solicitação de empréstimo. Quando a gente trata dessa questão, a gente vê ali que ela não conseguiu, de fato, fazer essa solicitação, esse dinheiro, porque havia ali um gerente, uma pessoa, né, física que estava acompanhando a situação, que era necessário ali uma assinatura pessoal dele. Mas quando a gente pega isso e traz, por exemplo, para o mundo digital, essa situação, eu te pergunto, ela poderia acontecer? Ela conseguiria, talvez, possivelmente, esse empréstimo? Olha, possivelmente sim, mas aí o mundo digital tem algumas outras barreiras, né? Para você conseguir fazer isso no mundo digital, primeiro você tem que ter acesso a um dispositivo que a pessoa usa, ao celular, ao computador. Segundo, você deveria ter acesso, nesse caso a pessoa era um correntista do banco com empréstimo pré-aprovado. Ele deveria ter acesso também à conta corrente, senha, outro tipo de coisa. Então, assim, o tipo de fraude do mundo físico e do mundo virtual, que a gente chama isso fraude de identidade, são diferentes, tá? Na verdade, assim, a gente não sabe quantas vezes isso já ocorreu no mundo físico. A gente viu esse porque o gerente, o agente da instituição pegou, né? Mas quantas vezes isso acontece em conluio com uma pessoa do mundo físico e sabe o que está acontecendo e deixa passar da mesma maneira por alguma outra razão. No mundo digital, criando um paralelo, o Brasil é o campeão da América Latina.
Tá? O Brasil é o país que tem mais fraudes ou mais tentativas de fraudes financeiras na América Latina, tá bom? E isso tem algumas razões, né? A primeira razão é um país que é altamente digitalizado. O sistema bancário do Brasil é um dos mais sofisticados e digitalizados do mundo, né? O segundo é a penetração do telefone celular, em geral na população. O Brasil tem mais de um chip por habitante, não mais de um celular, mas mais de um chip por habitante na média. Então é óbvio que é um país que concentra um número gigante de tentativas de fraude. No mundo digital, depende de como o sistema de cada banco, de cada instituição está construído. Existem muitas maneiras de você prevenir uma fraude, mas é muito mais fácil você tentar explorar as fraudes, é muito mais fácil você tentar fazer a fraude, porque também tem uma diferença em relação ao mundo físico. Em relação ao mundo físico, você está presente, né? Você vai numa agência bancária, você mostra a sua cara para a câmera, para o segurança do banco, então você está mais sujeito a ser detectado, pego, identificado. No mundo digital, você não sabe se é uma pessoa tentando um acesso a partir do Brasil, a partir da Rússia, da Europa, do Japão, de onde for, e você pode tentar muitas vezes ao mesmo tempo. Um fraudador básico no mundo digital, ele tenta milhares de vezes em um único dia, que no mundo físico é impossível você fazer. Obviamente por razões de deslocamento, de presença e tal. Então, se de um lado o mundo digital tem outras travas, por outro lado ele permite também pela sua natureza uma quantidade maior de tentativas, milhares de vezes, talvez milhões de vezes mais de tentativas, né? Então, pela quantidade, pelo ataque bruto, tende a ter mais fraudes também. Tá bom? Então, Pode complementar. Então, o que acontece, né? Estão sendo criadas e já utilizadas largamente muitas tecnologias para prevenir esse tipo de coisa. Como detecção, né? Pegar meu celular para exemplificar, você tem a detecção da sua face, você tem o batimento da sua face com outro tipo de base de dados, você tem a adequação da sua face, o batimento dos seus traços, isso é tudo feito com algoritmo, com matemática, com a própria foto que você tirou quando você se cadastrou na instituição, com a foto dos seus documentos oficiais. Então, existem outras travas. E existe uma que é muito mais sofisticada que essas todas, que a gente chama de liveness, que tem exatamente a ver com essa situação, né? Liveness, traduzido para o português, é prova de vida. Você já se deparou com situações em que você está tentando assinar um contrato no banco, fazer um Pix, e ele pede para você aproximar seu rosto de um oval, afastar o seu rosto de um oval e tal? Essa é a maneira, de longe, mais segura que é possível fazer com um dispositivo móvel, né? É uma coisa que aparentemente é burocrática, puxa, eu tenho que encaixar a minha cara nesse círculo, senão eu não consigo aprovar minha transferência e tal, mas isso garante uma coisa: com análises muito leves, muito sutis da sua face, do movimento do seu olho, de quando você afasta, como é que os objetos atrás se comportam, da textura da sua pele e assim por diante, que conseguem detectar que a pessoa é uma pessoa real. Porque uma outra maneira de fraudar, e que é muito explorada, é usar uma foto de uma foto, né? Se o banco está pedindo para você mostrar a sua cara, você pode simplesmente colocar uma foto da vítima, você como fraudador coloca uma foto da vítima na frente da câmera. Se não tiver uma verificação dessa tridimensional, a foto vai passar e o aplicativo, o sistema vai achar que é a pessoa mesmo. Tá? Então essa é a fraude mais comum no celular. Quando você vai para esses sistemas mais sofisticados, tridimensionais, é muito mais difícil fraudar. Por isso que para transações altas, para contratos importantes que têm que ser assinados, as instituições estão começando a usar cada vez mais esse tipo de tecnologia. Agora, Júlia, a gente vê então justamente essa quantidade de ataques, esse número alto. Isso também deve ser uma responsabilidade, por exemplo, não só do próprio aplicativo, né, da própria agência bancária digital, que seja, mas também dos usuários, como a gente comentou. Mas isso não deveria ser levado, por exemplo, além para as operadoras, já que, por exemplo, é por meio delas que chegam os SMS, até mesmo para o próprio governo federal, para os órgãos de segurança, Polícia Federal, Polícia Civil. A gente sabe a quantidade, de fato, de golpes que acontecem, de até mesmo, em alguns casos, esquemas de corrupções. A gente já acompanhou isso também, tudo realizado, por exemplo, por meio digital.
A responsabilidade é de todo mundo, né? Do ponto de vista de força de segurança, de operadoras de telecom, dos próprios bancos e de governo, o problema é muito grande, porque um fraudador no sudeste da Ásia pode tentar uma fraude simulando que ele está localmente no Brasil. Tecnicamente, isso é muito fácil, né? E quando você vai fazer o traceamento da conexão para saber de onde vem, vai parecer que é do Brasil. É muito difícil chegar na pessoa. E fraudar, uma tentativa de fraude, pelo menos, é muito barato. Você pode enviar 1 milhão de e-mails, se 100 pessoas clicarem, você já está com a conta paga, né? Então, eu entendo que todo mundo tem um pouco de responsabilidade nessa história. O que joga mais livre é o próprio fraudador. Né? Em última instância, eu entendo que os prejudicados são, primeiro, os clientes e, segundo, as instituições. Porque se for provado que é uma fraude, que não era a pessoa, quem deveria ter a responsabilidade de ter bloqueado é quem é o dono do serviço no final das contas, né? Por isso que os bancos, as instituições financeiras, cada vez mais eles implementam soluções tecnológicas para prevenção de fraude e eles tentam andar no mesmo passo do fraudador. Né? O volume de fraude financeira no Brasil é de dezenas de bilhões de reais por ano. Tá? É um número incrivelmente alto. Então, o investimento em tecnologia para prevenir qualquer tipo de fraude paga a conta com tranquilidade. E, Júlio, falando um pouquinho, até essa semana passou, a gente viu no âmbito mais político a questão envolvendo aí Alexandre de Moraes e, por exemplo, Elon Musk em relação à utilização do Twitter. Eu vou só pegar um gancho desse tema para tratar sobre a questão da segurança na internet, que é a questão do VPN. Inclusive, ele chegou Sim. a comentar sobre a utilização do VPN para que as pessoas pudessem acessar a própria rede social. Como que o VPN ele está atrelado à questão da segurança digital, até mesmo bancária, se for o caso, e o que é também, acho que é importante a gente explicar para quem está acompanhando a gente, como que isso pode, obviamente, impactar também nessa segurança. Tecnicamente, uma VPN é uma rede virtual privada. Cada máquina na internet tem um endereço único. Tá? A máquina que eu estou falando com você agora tem um endereço que não se repete em nenhuma outra. E esse endereço é até dinâmico, às vezes ele troca, mas o endereço que eu estou usando nesse momento é só meu. O que é uma rede virtual privada? Eu me conecto numa outra rede e essa rede mascara esse meu endereço. Eu passo a ter um outro endereço na internet. Tá bom? É como se eu estivesse na minha casa, mas nesse momento parece que eu estou na sua casa me conectando a partir de lá. É isso que acontece, tá bom? Então, assim, eu posso me conectar numa VPN de outro país. E para o site que eu estou acessando, para o serviço que eu estou acessando, vai parecer que eu estou naquele país. Ele não enxerga meu endereço original. Ele enxerga o endereço que eu estou naquele país, tá bom? Então, assim, quando tem esse tipo de situação, se você conectar via uma VPN, você vai ver o Twitter, ou o Facebook, ou o Instagram diferente. É verdade, porque eles têm algoritmos diferentes para cada país que eles estão atuando. Então, se eu estou no Brasil, eu vejo algumas coisas que têm a ver com o lugar em que eu estou. Se eu digo que estou nos Estados Unidos, eu vejo outro tipo de conteúdo que tem a ver com o país em que ele está. A VPN permite que você faça isso, de um lado, tá bom? Então, assim, de um lado, isso pode ser uma ferramenta útil para você, porque se você está acessando o banco através de uma VPN confiável, você está saindo das redes públicas e assim por diante, é uma conexão que tende a ser mais segura. Isso de um lado. Então, se o fraudador usar esse mesmo mecanismo, ele vai entrar numa rede, vou imaginar assim, alguém na Tailândia usa uma VPN brasileira. Ele se conecta num banco aqui no Brasil como se ele estivesse no Brasil. E aí você não consegue identificar qual é o endereço real, você consegue identificar que é um usuário no Brasil e que está na rede X, mas você não consegue saber qual é a rede de origem dele. E ele consegue empilhar essas coisas de uma para outra, para outra e para outra, e aí fica impossível. Então, se é uma ferramenta útil para as pessoas, também por questões de segurança, é uma ferramenta que facilita a vida do fraudador. E isso é o que torna difícil você entender de onde vem a conexão, quem foi que fez e tal. Se eu fizer algum crime do meu celular ou da rede da minha casa, pode ter certeza que eu posso ser identificado. Tá bom? Por isso que tem o registro dos proprietários de celular, atrelado a um número, que está atrelado a um endereço de internet, que a gente chama de IP, assim como a rede da minha casa tem um endereço de IP que o meu provedor de internet conhece, e se vier alguma requisição judicial, ele vai dizer, olha, essa rede pertence ao fulano de tal, Júlio, etc, etc, o endereço é X. Isso é totalmente possível. Mas se você quer fraudar,
diferente da pessoa que foi até o banco e mostrou a cara. Se você quer fraudar, você não vai mostrar a cara, você vai usar algum elemento como esse, alguma tecnologia como essa, que mascara a sua identidade real, o seu endereço real. E, obviamente, deve ser aí um dos pontos em que os próprios fraudadores utilizam como recurso para conseguir acessar esses dados, né? Sem ser identificados, né? O grande problema aí é tentar a maior quantidade possível de fraudes sem que eu seja sem que o fraudador seja identificado, no caso, tá? Tá certo. Júlio, alguma outra informação talvez importante que nós não tenhamos abordado, que você gostaria de ressaltar? A gente passou por isso. Eu acho o seguinte: no final, se a vítima potencialmente é você, o maior interessado em prevenir uma fraude tem que ser você também, certo? No final, assim, ainda que você tenha uma fraude no empréstimo e o banco te reembolse e você não tem um prejuízo financeiro, você tem prejuízo psicológico, prejuízo de tempo, tem uma série de outros problemas que você vai enfrentar, né? Então, eu acho que a primeira camada de rede é como você próprio protege a sua vida digital e os seus dispositivos, né? A gente olha celular e a maior parte do tempo que a gente está no celular, a gente está fazendo outras coisas como olhando rede social, tirando fotografia, lendo notícia, que está muito mais associado a entretenimento do que a vida financeira, né? Mas a gente tem que entender que a nossa vida financeira também está aqui dentro. A quantidade de problemas que você pode gerar, o que podem gerar para você por conta disso é imensa, né? É muito difícil sair dessa teia. Então, o primeiro que deve tomar conta da sua própria privacidade, da sua própria proteção é você mesmo. Então, não divulga a senha, escolha senhas difíceis, evita colocar a sua data de nascimento como senha do celular ou senha do banco. Tenta fazer da maneira mais difícil de descobrir e de fraudar possível, né? E não caia nas armadilhas todas de phishing que a internet te dá. Clique nesse e-mail, você ganhou 200 mil milhas nesse momento, basta clicar aqui. Não existe nada grátis, não existe esse tipo de presente na vida da gente, infelizmente, né? Quando a esmola é demais, você deve desconfiar sempre. Evita cair nas armadilhas que vai ficar tudo bem. Com toda certeza. Júlio, obrigado pela presença, por falar um pouquinho aqui para a gente sobre esse tema importantíssimo, visto aí o mundo digital, obviamente, cada vez mais todos conectados, e os serviços também, né, não só bancários, mas entre tantos outros como saúde, enfim, matrículas em faculdade, dados de trabalho, tudo por meio do telefone, e de fato é preciso tomar muito cuidado e ter ali uma segurança de fato boa para evitar algum tipo de problema. Obrigado pela oportunidade. Um abraço, até a próxima. Valeu, tchau, conta comigo, tá? Combinado. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.